A família mais unida da cultura pop? Talvez, mas que ao longo dos anos passou por várias mudanças, até chegarem ao que temos hoje na série da Wednesday, ou Wandinha, para como é conhecida aqui no Brasil. A família Addams é conhecida por seus interesses macabros e góticos, bem como com o seu comportamento excêntrico e bizarro. Agora vem comigo acompanhar a história completa dessa família queridinha pelo mundo. Jovem Hero, eu sou o Jefim e sejam bem-vindos ao Histórias de Herói. Essa família inusitada surgiu em um conto, e a princípio nem era uma família. Porém, o que há por detrás disso é a sua visão. A família Addams nada mais é do que a visão que um protestante tem das famílias católicas latinas. Claro, isso naquela época. Afinal, estamos falando de 1938. Pouco antes do surgimento de um certo super-herói aí. Vale lembrar que essa é a mesma época da Grande Depressão, e morte é algo que era meio corriqueiro em alguns lugares nos Estados Unidos. Só que assim, tudo isso foi sendo construído com o passar dos anos. Esse choque cultural entre as visões religiosas e políticas de dois lados distintos, de uma mesma moeda, chamada cristianismo. Como dito antes, o autor nos traz a visão de uma família católica e latina, aos olhos de uma família protestante norte-americana. E através disso, as coisas vão se formando. A forma como essa família latina é vista, os seus modos diferentes, sua visão de mundo e por aí vai. Mas quando voltamos no tempo, percebemos que, na realidade, a família Addams não existia. Na verdade, até esse conceito de família veio com o tempo, porque tudo começa com Morticia Addams, criada para a revista The New Yorker, e ela nem sequer se chamava Mortícia. Na verdade, ninguém tinha nome naquela época. Digo ninguém porque ela já tinha seu mordomo que mais tarde viria a se chamar Tropeço. Nos anos de 1930, existia uma grande quantidade de filmes de monstros e family fatale na indústria do cinema, e isso serviu de base para a criação da personagem. Com o passar do tempo, a mulher que hoje conhecemos como Mortícia ganhou um acompanhante, que ninguém sabia se ele era seu esposo ou apenas um acompanhante mesmo, coisa que acontecia muito naquela época, mas que depois esse homem veio a se tornar o Gomes Addams. Desde o início, Gomes é um homem calmo e pacato. Ele sempre foi uma figura familiar. Quando eles são reformulados para uma família, Gomes é um homem que gosta de sua família ao ponto de viver por ela intensamente. Ele ensina seus filhos a construírem seus brinquedos que são instrumentos de tortura, e os incentivam sempre nessas práticas que eles achavam que era algo bem normal. Nos anos de 1940, surgem os filhos, começando por Pugsley Addams, ou Feioso como é conhecido no Brasil. Sua primeira aparição foi em uma escola onde as crianças estão construindo coisas com madeira, e ele estava fazendo um caixão. Já a Wandinha, essa tem algo peculiar. A Wednesday Addams, ou Wandinha como é conhecida aqui no Brasil, é uma personagem diferente, não apenas de outros personagens, como também da sua própria família. Ela é uma personagem mórbida ao mesmo tempo que é doce e meiga. Isso é algo que não se mostra muito nas adaptações para live action ou desenhos. A vovó Addams, a princípio, não sabia ao certo o que seria. Ela aparece como uma vizinha que depois foi adaptada como a mãe de Gomes, e em algumas mídias ela é vista como a mãe da Mortícia. Por fim, ela entrou para a família. A vovó era tida por muitos até como uma parceira do tio Fester Addams, ou tio Chico como é conhecido no Brasil, que inclusive o autor o usa para mostrar situações macabras dentro das histórias que não eram especificamente ligadas a famílias, mas que de alguma forma tinha certo tipo de humor mórbido em suas aparições, como ele mostrando que um carro podia ultrapassar o carro dele enquanto um caminhão vinha no sentido contrário. Só para vocês terem uma ideia, na primeira aparição do tio Chico, em 1941, ele está comprando passagens para um desfiladeiro, e iriam para esse lugar ele e sua esposa. Porém, ele também comprou passagem de volta, mas apenas para uma pessoa. Uma observação importante é que no passado ele não tinha nenhuma ligação com a família, e isso só foi acontecer nos anos de 1960 na série da família Addams. E por fim, temos um dos maiores ícones da família, o Mãozinha. Originalmente, Mãozinha era chamada de Coisa, e era uma garota que só se via de frente, e ela sempre estava rastejando. Ela era uma personagem que estava sempre pelos cantos e fazia as aparições sempre do nada durante as narrativas. O detalhe aqui é que, lembra quando eu falei que ela sempre era vista de frente? Pois é, dava a entender que ela só tinha da cintura para cima, motivo pelo qual vivia rastejando e sempre pelos cantos. Afinal, não queria que ninguém visse que ela não tinha a parte de baixo do corpo. Finalmente, chegamos ao ano de 1964, com a série. Bem, nada disso tinha nome no começo, e precisavam dar um nome.
E é aqui que entra o nome que conhecemos hoje, Família Addams. Esse nome foi escolhido por causa do autor Charles Addams. A série de 1964 foi a responsável não apenas por dar ao nome à família, que agora foi formada de vez, como também deu nome aos personagens. Durante décadas, Charles Addams trabalhou com esses personagens sem dar nomes a nenhum deles. Afinal, ele não precisava disso, o cara era um gênio e maluco. E afinal, um grupo de pessoas como essa, que tinha uma criança com metade do corpo, aparentemente filho mal formado, e que era tratado como um bicho, ao ponto de ser visto preso dentro de uma gaiola, é claro que ele não batia bem das ideias, e isso fica mais evidente no feioso. Charles queria que o nome do garoto fosse algo tipo um trocadilho referente a pelos pubianos, mas a equipe da série meio que não gostou da ideia. Então ficou com o nome que conhecemos hoje. Os cartoons marcaram o início, e a primeira fase deles, que nem tinha um nome. A série de 1964 marcou o início do que podemos chamar de segunda fase, onde eles se tornam uma família, ganham nomes e os conceitos são estabelecidos para que em 1990 a família Addams se tornasse o que conhecemos e temos como referência nos dias de hoje. Ao decorrer dos anos, muita coisa mudou na família, embora algumas coisas ficaram, como a visão protestante de uma família católica latina e alguns outros estereótipos. E isso fica mais evidente com o Gomes e a Mortícia, que se tornam um estereótipo da família Caliente. Basta olhar para o filme de 1990 e vocês perceberão que Gomes e Mortícia só pensavam em uma coisa, no ripa na chulipa. Além disso, para os norte-americanos, criou-se também aquela ideia de que as famílias latinas eram sempre numerosas e em uma casa moravam todos da família, incluindo os avós e os tios, e ainda colocaram uma pitada de diversão de classe nessa brincadeira. E assim se formou a família Addams, que anos se passaram e eles usam de uma comédia e morbidez para mostrar como é a visão de determinado grupo religioso sobre outro, em diversas metáforas e nuances. O sucesso da família Addams foi tão grande que eles ganharam quadrinhos, jogos, filmes e séries. Recentemente, a Netflix lançou uma série da Wandinha que já tem uma segunda temporada confirmada depois do enorme sucesso na plataforma. Jovem Hero, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Aproveita e já se inscreve no canal e deixa o seu like se você tiver gostado desse conteúdo. Espero você no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!